Bom, acho que da prova de modo geral, tivemos uma boa prova de direito constitucional, na minha opinião, grande evolução. Eu diria a vocês, inclusive, que, exceto por questões pessoais, e isso tudo muda muito, eu acho que a Débora deve ser examinadora de direito constitucional do próximo concurso. Foi uma prova muito boa, então acredito que não tenhamos surpresas nisso, esperemos que isso continue assim. Foram cobradas muitas questões relativas a liberdades em geral, minorias de modo geral, que são questões que o Ministério Público Federal vem atuando fortemente. As questões de teoria foram questões de teoria um pouco amplas, talvez isso possa ser melhor calibrado. Eu vi muita gente reclamando que, por exemplo, a prova se referiu a neoconstitucionalismo de modo geral, quando isso, na verdade, tem várias vertentes, várias nuances. Então, talvez nesse ponto a prova tenha sido um pouco pior, mas não caiu, eu diria, nada, ou praticamente nada, de decoreba da Constituição, de direito constitucional positivo. Isso é muito bom, é uma grande evolução, foi uma prova teórica muito boa. Direito administrativo não caiu praticamente nada, e nós tivemos uma prova um pouco mais pesada de direito ambiental. Isso vai continuar no MPF? Eu diria que sim. Nós não sabemos, o examinador foi trocado de última hora, né? O examinador era o mesmo do 24º concurso e foi trocado de última hora, mas eu acredito que essa tendência se mantenha, porque o MPF tem se focado cada vez mais em questões ambientais. Vocês todos devem ter acompanhado aí as inúmeras ações ajuizadas pelo MPF contra a usina de Belo Monte, no Pará. Então, acredito que quem já está se preparando para o 26º concurso pode seguir nos seus estudos de ambiental, porque o direito ambiental deve continuar sendo uma tendência no MPF. A prova de financeiro e a prova de tributário seguiu mais ou menos a linha da prova anterior. Caíram questões um pouco complicadas, um pouco decorebinha, por exemplo, o FPM é receita corrente, receita originária, participação no produto de impostos, algumas coisinhas assim, mas também não foi nada fora do comum. Para quem está estudando, por exemplo, para a magistratura federal, pode esperar uma prova de tributário bem mais complexa do que a prova do MPF. A prova do MPF é bem básica nesse sentido. O grupo 2, já falamos muito dele, internacional, um grupo que deveria não existir, pelo menos dessa forma. Eu não vou me aventurar a fazer questões sobre isso, porque eu mesmo entendo pouquíssimo disso. Não caiu no meu concurso, graças a Deus, e eu espero que venha a não cair também no próximo concurso. Pelo menos uma boa questão que eu tenho que elogiar o examinador aqui, que foi a questão que cobrou relativa ao Estatuto do Índio, direito à autodeterminação dos povos. Foram duas questões, direito à autodeterminação dos povos, que foi a questão número 54, que eu abordo no Estatuto do Índio, e há também a questão relativa à efetividade das declarações da ONU, que eu também abordo no livro do Estatuto do Índio. Então, quem leu o Estatuto do Índio acertou pelo menos 3 questões aqui na prova, 2 de internacional e uma específica sobre índios lá no grupo de constitucional. Direito civil e processo civil, que foi o grupo 3, consumidor e econômico. O grupo 3, econômico, consumidor, direito civil e processo civil, eu diria que foi o grupo que o blog mapeou melhor. Quem leu o blog nas nossas dicas de última semana se deu muito bem nesse grupo 3. Eu disse a vocês que o examinador que foi escolhido para direito do consumidor é um examinador oriundo da OAB, mas que tem atuação no CAD, então cairia muito pouco daquele direito do consumidor protetor do consumidor. O que cairia era o direito do consumidor voltado para as empresas, atuação do CAD, e isso de fato, fora uma questãozinha de venda casada, foi o cerne da prova, foram questões relativas à concorrência no âmbito do direito do consumidor, no âmbito do direito econômico. Então, quem acompanhou o blog viu bem isso. Quem acompanhou o blog também viu bem direito civil e processo civil, no qual eu já havia dito que, e vi algumas pessoas estranhando isso no Correio Web, e eu já havia antecipado no blog que a tradição do MPF em civil
principalmente em civil, é cobrar coisas estranhas. No 24º concurso caiu uma questão aberta sobre a diferença entre casamento in extremis vitae e casamento, uma outra modalidade de casamento emergencial, que agora não me recordo. Ou seja, casamento, coisa que nós, graças a Deus, não trabalhamos. Então, o concurso, esse grupo não foi diferente. O MPF nunca orientou, pelo menos nos últimos concursos, sua prova de civil pela atuação efetiva do Procurador da República. E esse concurso não foi diferente. Quem acompanhou o blog viu bem isso e pôde estudar questões relativas a outros aspectos do direito civil, independentemente de estarem ou não ligadas à atuação de um procurador da República. Por uma peculiaridade, isso foi tratado também no blog, isso se estendeu ao processo civil, porque foi a mesma examinadora. Nós temos nesse concurso a peculiaridade de duas disciplinas muito importantes, civil e processo civil, serem examinadas pela mesma examinadora. Então a característica da prova foi mais ou menos a mesma. Questões superficiais, quem é leitor do Luiz Guilherme Marinoni, quem diz que ia ler só o Marinoni, não acertou uma única questão, porque as questões foram mais superficiais, não caíram questões de teoria profunda do processo, e aqui sim, muitas decoreguinhas, muitos detalhes. Eu, pessoalmente, processo civil, para aqueles que me conhecem mais proximamente, é a minha área de estudo. Eu fiz mestrado em processo civil, estou agora iniciando o meu doutorado em processo civil, e não gostei da prova, achei a prova muito superficial e muito cheia de detalhes desnecessários. Acho que a prova poderia ter sido melhor em processo civil. O grupo 4 também trouxe mais ou menos o que se esperava. Uma prova de eleitoral básica, ela sempre foi básica, eleitoral nunca surpreendeu no MPF, ela é considerada difícil porque ninguém estuda eleitoral. Eleitoral cai pouco em outros concursos. Agora, não foi uma prova considerada muito difícil. Penal e processo penal. Penal já foi mantida a mesma examinadora, a subprocuradora Ela Vieco, manteve a mesma linha, uma cobrança considerável de crimes em espécie, que é pouco comum em outros concursos, inclusive na magistratura federal. E em processo penal, uma nova examinadora que ofereceu uma prova relativamente parecida com a que nós estávamos acostumados. Ação penal, um tema sempre recorrente, quebra de sigilo, interceptação telefônica, lavagem de dinheiro, alguns temas que o MPF trabalha muito, temas práticos, foram por prerrogativa de função e que, eu acredito, eram temas esperados para uma prova de processo penal. Uma boa prova, acredito que é uma examinadora que pode vir a ser mantida no próximo concurso. Quanto à nossa examinadora de penal, doutora Ela, apesar de ser uma boa examinadora, ela está próxima da idade de aposentadoria. Então, dependendo de quanto tempo levar o próximo concurso, o 26º concurso, pode ser que nós tenhamos uma mudança aí na nossa examinadora de processo de direito penal.